Dá rec direto. Tá em rec já. Qualquer coisa é só corrigir a cabeça. Isso, e eu tive. Obrigado porque o meu caso também. Nós, todas as filhas, se nós tivéssemos que escolher um pai, escolheríamos esse. E agora eu gostaria de passar a palavra para o aniversariante. Meus muito prezados amigos, um único dia na nossa vida é apoiado por uma infinidade de benfeitores. A cidade que nós chamamos a nossa cidade, essa querida Curitiba, não caiu do céu. Cada pedra que está na rua foi trabalho de alguém. A linguagem que a gente usa é fruto de uma construção de centenas de gerações que se sucedem, criam palavras novas, neologismos e aperfeiçoam a maneira de nós podermos nos comunicar, como estamos fazendo nesse momento. A roupa que a gente usa, a cama onde a gente dorme, a casa onde a gente mora, tudo é trabalho de bilhões de anônimos. Então nós somos protegidos por uma infinidade de benfeitores. Geralmente, quando um malfeitor, no meio de 1 milhão de benfeitores, pratica o mal, todo mundo levanta e tem a impressão que que o mundo está derruído por causa daquela atitude, esquecendo os benfeitores que estão em toda parte. Então vocês imaginam, se num dia nós somos protegidos e orientados por milhões de benfeitores, como seria o meu agradecimento com 90 anos de idade? Não é? Quer dizer, quantos dias e quantos bilhões de benfeitores eu teria que agradecer nesse momento. Mas nós sintetizamos o conjunto de benfeitores que está em toda parte com uma palavra: humanidade. Muito obrigado, humanidade, que está no coração de cada ser humano generoso e construtivo. Não é? Mas eu parto do princípio de que nós devemos sempre nos inspirar na natureza para errarmos menos. E em função dessa filosofia pessoal que eu tenho o seguinte princípio: todo discurso humano deve ser como a mini saia, suficientemente longo para cobrir o tema e suficientemente curto para ser atraente. Então, meus prezados amigos, nós nesse momento festivo estamos compartilhando de um momento tão agradável para todos nós. Eu quero lhes confessar que eu me sinto como se estivesse numa auréola apoteótica de benemerência dos queridos amigos. A presença de cada um de vocês aqui realmente é um grande presente para o meu coração.
Então, é uma situação, eu sinto que nesse momento eu estou como se estivesse num templo da humanidade, cuja catedral está na praça da universidade, que é a grande fonte da benevolência coletiva. Então, Santos Andrade, na Praça Santos Andrade está a Sé, que é a mais antiga universidade do nosso querido país. Então, é como se eu estivesse num momento sagrado também, num templo da humanidade, para lhes trazer uma mensagem, que seria o tema desta noite. O grande fundador da sociologia estabeleceu um princípio fundamental, que, na realidade, a religião é o anseio humano de fraternidade. Qualquer que seja a doutrina, se essa doutrina inspira a fraternidade e a generosidade humana, ela é respeitável e é generosa. E o ser humano, mesmo quando se acredita agnóstico, se ele é fraterno e ele realmente é generoso, ele é religioso, do ponto de vista humano. Porque ser fraterno é realmente preparar um futuro sempre melhor, sempre um futuro para servir os que estão nascendo, que deverão reverter este momento dramático que a humanidade está vivendo, de uma decadência moral sem nome na realidade. Todos nós desejamos essa modificação, mas devemos nos lembrar dos bilhões de benfeitores que estão em todo lugar, estão em toda frase, em toda parte, permitindo a expectativa de um mundo melhor. Então, meus queridos e prezadíssimos amigos, companheiros, nesta oportunidade de confraternização coletiva, eu desejo realmente agradecer a presença de cada um de vocês para nós desenvolvermos esses sentimentos fraternos de construção de um mundo melhor. E eu vou lhes dizer o seguinte: o conhecimento humano parte da matemática e vai até a psicologia, o que, como Augusto Conte denominava, a moral, até a moral humana. E há possibilidade de certos conceitos que sintetizam os conhecimentos numéricos com os sentimentos humanos os mais refinados. Como assim, perguntariam vocês? E eu lhes diria: quando nós estamos no ventre materno, nós estamos num paraíso. Vem tudo prontinho de fora, não há necessidade nem de respirar, não é? E é uma situação realmente privilegiada. Mas, de repente, as paredes do paraíso começam a nos expulsar, não é? E saímos, nós que estamos num lugar escurinho, agradável, morninho, como se fôssemos um animalzinho aquático, de repente caímos num mundo cheio de luz, de sons e um verdadeiro caos para um feto que vem de um ambiente completamente sem estímulo exterior praticamente nenhum. Então vejam bem, pela primeira vez depois que a gente sai do paraíso, porque existe uma expressão que todo mundo conhece,
e muitas vezes as pessoas não sabem qual é a origem dessa expressão. Eu digo, é a memória fetal. Quando alguém chega para nós e diz, olha, camarada, eu entrei por um cano, a gente sabe que entrou em sofrimento. Mas, quando um ser humano nasce, eu pergunto para os amigos aqui, quem é que entra por cano, aonde, quando, como? A gente só entra pelo cano na hora de ser expulso do paraíso. Não é? Mas depois a gente vê uma luz no fim do túnel. Quer dizer, porque a contração que a gente sofre no momento do nascimento deve dar ao feto uma sensação de morte. Mas de repente, vendo a luz no fim do túnel, ele diz, não, eu acho que tem outro plano aí que vai possibilitar que a gente vai continuar vivendo. Né? Então vejam bem, meus prezadíssimos amigos, que é um momento novo na vida de quem estava num lugar paradisíaco. Então, chegamos à seguinte conclusão, que tanto o cano como o túnel são o mesmo caminho, é a mesma trajetória, que todos nós passamos por ela. Não é? Então, vejam bem, quando a gente cai no mundo, é um caos. Os estímulos sensoriais são mais vivos e tudo isso. Então, é uma situação caótica. E pela primeira vez, nós vamos sentir fome, quando cortam o cordão umbilical. Vamos sentir fome. E aí, aquela sensação de mal-estar volta outra vez. Mas, o que acontece? Nós já nascemos com a capacidade do reflexo de sucção. E quando alguma coisa cai nos nossos lábios, há uma reação mecânica de sugar aquela fonte de vida. Então, a pessoa que é portadora dessa fonte alimentar, que vai nos alimentar depois do nascimento, é a primeira coisa que se destaca do caos. Então, a ideia de número 1 está relacionada com a mãe, com a mulher como mãe. É número 1. Então, a unidade é a mulher na função materna. A ideia de unidade. Depois a criança percebe que aquela figura que a salvou da morte, da fome, está acompanhada de um segundo elemento. Então, é o número 2. A ideia de número 2 aparece em seguida. E, em terceiro lugar, a criança se descobre a si própria. Por isso que, quando ela trata a sua própria pessoa, ela usa a terceira pessoa. O nenê não gosta. Ele não quer. Não gostou. Ele. Então, é o número 3, é o indivíduo, é ele mesmo. E o número 4 é o outro que vai além do ciclo restrito da família primitiva. Então, nós temos o número 1, a mãe, número 2, o pai, número 3, a própria criança, o ego, e o número 4, a sociabilidade, o outro, não é? Então, o ser humano, quando amadurece, eu digo isso como uma pessoa que lida com os símbolos oníricos, os símbolos do sonho. Quando uma pessoa sonha que está numa casa, a casa simboliza a estrutura da personalidade da pessoa que sonha. Então, para o ser humano adulto, ele deve se sentir numa casa
cuja a numeração, do meu ponto de vista, deve ser 142/3. Em primeiro lugar, a mãe, a figura materna, número 1, universalmente. Depois, o 4 é a sociabilidade. Depois da figura materna, o que deve ser cultivado no nosso entendimento para nós nos livrarmos da decadência moral dos dias de hoje, tem que ser a sociabilidade, a fraternidade, o amor ao outro. Então, a casa da pessoa madura, do ponto de vista humano, a estrutura da personalidade deve ser 142/3. Quer dizer, em primeiro lugar a mãe, em segundo lugar a sociabilidade, a amizade com os outros, e em terceiro lugar a figura paterna, não é? E em quarto lugar, o ego, o eu, o número 3/3. Então a casa do homem maduro, do mundo moderno, do ponto de vista simbólico, deve ser uma casa ampla, agradável, higiênica e com a numeração de 142/3. A juventude desorientada de hoje tem uma personalidade com a numeração 333/0. Porque, no fundo, há uma busca de autoafirmação absoluta, sempre 333, e depois a autoestima vai acabando, porque os tóxicos eliminam os valores biológicos e a pessoa acaba caindo no mal-estar. Então, a mensagem desta noite deve ser: vamos cultivar esse amor ao nosso semelhante com o sentimento de fraternidade. O número 4 em segundo lugar, depois do número 1. É 142/3. Quer dizer, a autoestima deve vir posteriormente. E aí é importante também a autoestima, mas ela não deve prevalecer como acontece em muitas personalidades imaturas. Essa é a experiência que, pessoalmente, eu tenho como profissional da análise dos valores afetivos do ser humano. Então, se nós queremos contribuir para reverter essa decadência moral que está provocando sofrimentos em todos nós temos que cultivar essa mensagem. Vamos desenvolver, vamos dizer, personalidades com essa característica. 142/3. Boa noite, muito obrigado.